Rede de influência. Hoje a gente tem vivido aí tantos influenciadores digitais, homens e mulheres que estão postando conteúdo a todos os momentos. E eles vão atrás de like, vão atrás de pessoas que sigam eles nas redes sociais. E a gente vê um monte de pessoa postando todo tipo de informação. Ao mesmo tempo que a gente vê que a gente tem um acesso à informação, a gente vê também, por outro lado, uma geração, e eu me incluo nessa geração, que não tem conhecimento. Tem informação, mas não tem muitas vezes um conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento da vontade de Deus, conhecimento em várias áreas ou campos que eles atuam, e não tem um conhecimento. E hoje eu vejo realmente que essa questão da rede de influência, ou a força da influência, e eu quero trabalhar nessa manhã com você, o maior influenciador de todos os tempos que já existiu. Há mais de 2000 anos, 2022 anos, Jesus influenciou homens e mulheres, e nós estamos aqui hoje ainda sendo influenciados por esse homem, que não tinha rede social naquela época, mas existia do lado dele homens valentes que foram chamados para caminhar ao lado dele, foram registrando tudo que foi, todos os acontecimentos da vida de Jesus, que marcaram a vida de outras pessoas. Não é que Jesus veio simplesmente para influenciar uma geração, aquele povo, o povo judeu, não, ele veio para influenciar todos aqueles, tanto que em João capítulo 17, na oração sacerdotal, ele diz, eu não oro apenas por esses, mas eu oro também por aqueles que hão de crer, aqueles que hão de ser influenciados pelo poder dessa palavra, que é a palavra de Deus. Nós acabamos de cantar, basta uma palavra, e tudo muda. Basta uma palavra, e tudo é transformado. E é sobre isso que eu quero meditar e conversar alguns minutos com a igreja, a questão da influência. Como nós temos influenciado pessoas. Você é um influenciador, eu sou um influenciador, nós influenciamos pessoas. E a pergunta para nós começarmos numa retórica para você pensar, é que tipo de influência você está exercendo sobre a vida das outras pessoas. Porque pode ser uma influência boa, agradável, mas também pode ser uma influência negativa. Pode ser uma influência ruim. Mas nós, a todos os momentos, nós estamos influenciando pessoas, porque sempre tem alguém olhando para você, sempre tem alguém prestando atenção em você, sempre tem alguém interessado no que você está falando, mas muito mais interessado naquilo que você está realizando, aquilo que você está fazendo. E eu quero começar com um texto da palavra de Deus, logo depois da tentação de Jesus, chamado para o arrependimento. Mateus capítulo 4 começa, Jesus é levado pelo Espírito de Deus para o deserto, e ali ele é provado, tentado por Satanás, e ele não cai. E agora Jesus começa realmente, depois da liberação do batismo dele, ele é liberado por Deus realmente para exercer o ministério, e o chamado de Jesus começa o mesmo que João, o chamado para o arrependimento. Daí em diante, depois de todas essas coisas, depois do batismo, depois da tentação, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, o reino dos céus está chegando. O que é isso? É anunciar a palavra. A principal palavra usada por Jesus no início do seu ministério é arrependam-se. Se arrependam, mas se arrepender do quê, pastor? Do que nós devemos nos arrepender? Você já pensou? Porque nós sabemos o que significa pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é desagradar a Deus. Pecado é estar fora da vontade de Deus. Mas o que significa? Eu tenho que me arrepender do que realmente? Do que você precisa se arrepender? Do que eu, Marcos, preciso me arrepender a cada momento? Será que é apenas de pecados? Será que eu não preciso me arrepender de coisas que eu me envergonho? Será que eu não preciso me arrepender de palavras que muitas vezes eu falo e machuco o coração das pessoas? Esses dias eu ganhei uma eleição aqui na igreja, eu estou pensando seriamente sobre isso. Eu decidi que eu vou sair de férias amanhã, estejam orando por mim. É só uma semana, no próximo final de semana eu estou aí. Orem por mim para que eu volte diferente. Eu fiquei muito pensativo sobre a eleição, porque teve 2 turnos. E eu fiquei mais pensativo ainda. Ore por mim, eu acho que eu fui injustiçado.
Chamado para uma renovação moral e uma renovação espiritual. A gente precisa buscar essa renovação moral e espiritual. É isso que Jesus está ensinando. Às vezes a gente pensa somente naquilo que todo mundo pode ver, ou no pecado, que é algo que chama a atenção das pessoas. Mas é aquilo que não chama a atenção das pessoas. E aquilo que está escondido dentro do teu coração. Aquilo que está oculto, guardado, com uma chave, 2 chaves, 5 correntes, 3 correntes. Aquilo que ninguém acessa. Ninguém acessa e muitas vezes nem o próprio Deus você dá acesso para Ele naquele lugar. Aquilo que está, como o pastor Igor falou, você dá uma ordem para a tua alma, mas aquilo que está em trevas dentro da tua alma, bem escondido, que você não quer revelar para ninguém, que você não deseja que ninguém veja, que ninguém saiba aquilo que você está fazendo. O chamado de Jesus é para uma renovação moral, uma renovação espiritual do povo. Eles são encontrados por Jesus. O que Jesus estava fazendo andando à beira do mar da Galileia? Jesus viu 2 irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus então fixou o seu olhar naqueles 2 irmãos. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus, ele vê você. Ele olha para você. Jesus, ele fixa o olhar dele para o ser humano, para aquele ser humano que se dobra diante dele, ele tem o seu olhar fixo no Igor, em cada um de nós. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e pensamos assim, Deus não está nem aí para mim, Ele não está olhando para mim, Ele não está olhando o que eu estou vivenciando. Eu quero dizer que Deus, Ele continua com o olhar dele fixo em você. O olhar dele não se distrai diante das circunstâncias, o olhar dele não se distrai com a guerra na Ucrânia e na Rússia. O olhar de Deus, ele não se distrai diante do que está acontecendo, porque ele tem um olhar fixo em você, porque você é o alvo do amor de Deus, a tua vida é o alvo do amor e da graça de Jesus Cristo. Ele continua fixando o olhar dele em você, ele sabe exatamente onde você está. Às vezes nós pensamos assim, que Deus nos perdeu no jardim do Éden. Deus não perdeu Adão no jardim do Éden. Quem já brincou de... Lá em Porto Alegre a gente chamava de esconde-esconde. Lembra dessa brincadeira? Um conta e todo mundo se esconde. Às vezes nós queremos brincar de esconde-esconde com Deus, achando que Deus não vai te ver, não vai te encontrar. Achando que você pode se esconder de Deus. Achando realmente que o Espírito de Deus perdeu você no meio dos problemas, no meio das alegrias. Deus perdeu, então agora Deus está ali olhando, separando as coisas, os acontecimentos da tua vida, para te achar no meio daqueles acontecimentos. Isso é uma bobagem. Deus, ele não te perdeu no meio dos acontecimentos, dos fatos que acontecem na tua vida, ele não te perdeu. Ele continua fixando o olhar dele em você. Você é o alvo do olhar de Jesus Cristo nessa manhã. Você é encontrado por Deus. Eu fui encontrado por Deus, nós somos encontrados por Ele. Ele faz um convite. E disse Jesus, sigam-me, e eu farei vocês, e eu os farei pescadores de homens. Jesus faz 3 convites para o ser humano. Arrependam-se, me sigam, porque vocês são felizes, bem-aventurados, vocês vão ser. E Ele continua fazendo esse convite para você. Deixe tudo, Igor, vem me seguir. Se arrependa, me segue. Porque eu vou fazer de você ser um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada, uma mulher com esperança, um homem com esperança, é um homem feliz. Por quê? Porque a felicidade ela é algo que está dentro de nós, é no nosso interior. E aí eu não preciso estar olhando para a minha circunstância para estar feliz. Por isso que a gente às vezes vai visitar pessoas e eu não sei quem já teve essa experiência de visitar alguém, encher o peito. Já aconteceu comigo, estufar o peito, dizer, eu vou ser uma bênção agora, vou lá, vou falar do amor de Deus, aquela pessoa está ali, desesperado. Eu penso que eu vou lá para consolar alguém. Deus, ele me dá uma rasteira, me derruba, dá 2 bufetadas, fala, viu, seu miserável, você não aprendeu nada. E eu saio de lá, eu que fui para consolar, e eu saio consolado. Porque aquela alegria que você não entende, você olha e diz como é que uma pessoa que está vivendo o que ela está vivendo, como é que ela consegue guardar tudo isso dentro do coração dela, essa felicidade que não cabe dentro dela, ela precisa expressar essa felicidade. E ela expressa para as pessoas que estão ao redor, e daí você olha, meu Deus, como é que pode?
Ela tem tudo para murmurar, ela tem tudo para reclamar. Talvez ela já esteja até com uma sentença de condenação, mas o amor que ela tem dentro do coração dela enche ela de alegria, mesmo sabendo que está vivendo uma dificuldade, um grande problema. O convite divino, ele continua ainda válido para hoje. Sua responsabilidade é seguir a Cristo. O Senhor é que faz você ser um pescador de homens. O convite de Jesus para aqueles homens: venham e me sigam, que eu vou fazer de vocês pescadores de homem. O convite de Jesus é o mesmo: vem e me segue, Eduardo, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Quem faz a gente se tornar um pescador de homens é Deus. O convite dele é para que a gente largue as nossas redes, largue os empecilhos, largue o peso que nós carregamos de acusação contra nós mesmos. E diga: vem e me segue. Será que eu e você seguimos a Jesus Cristo realmente como Ele espera, como Ele nos convida? Ele está fazendo esse convite nessa manhã. Por quê? Porque esses homens assumem um compromisso imediato. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Imediatamente, demonstram uma fé genuína. Deixam as redes, sinal de compromisso com o chamado de Cristo. Eles não questionaram, eles simplesmente ouviram a voz do Senhor. Entenderam que aquilo era aquilo que Ele estava falando e o chamado dele era o melhor para a vida deles. Então eles não têm dúvida, eles não têm dificuldade. Porque o compromisso deles agora não é mais com a pesca, com a empresa de pesca que eles tinham. Não, agora eles assumem um compromisso com o próprio Deus. Eles estão assumindo um compromisso com Jesus. E o compromisso que Deus deseja, muito mais que um compromisso com um pastor ou com o IBBR, você tem que ter um compromisso com Deus. A IBBR é o lugar que nós servimos, lógico que é. Essa igreja que nós amamos, lógico que é. Porque estamos aqui, porque nós gostamos de amar a Deus aqui neste lugar junto, mas nós não amamos Deus somente aqui. Porque eu posso amar a Deus em qualquer lugar. Eu devo amar a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Aqui é o lugar que eu me reúno com vocês. As células fazem muito bem isso, as casas conseguem fazer muito bem esse papel. Aonde nós chegamos, aonde nós somos amados e nós podemos amar as pessoas, olhar nos olhos das pessoas e dizer o quanto você é importante, como você faz falta quando você não está aqui na célula. Como é bom ter pessoas ao meu lado, como é bom estar com você. Um compromisso imediato com a voz do Espírito Santo de Deus. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. Abandonaram não apenas o sustento financeiro, eles abandonaram também a sua casa. Eles abandonaram o seu pai, porque agora eles têm um chamado, que é do Pai Celestial, que é muito maior do que o chamado do pai, que o pai terreno fazia para eles. O chamado de Deus para mim e para você, ele é muito maior do que qualquer outro chamado, do que qualquer outra atividade que eu possa fazer e desenvolver. E olha que nós devemos ser influenciadores aonde nós estamos, no lugar aonde nós servimos, no lugar aonde nós trabalhamos, no lugar aonde nós habitamos, no meio da família. E a verdade é que muitas vezes nós não conseguimos nem influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Quer ver o poder da influência? O Lucas nasceu, vai fazer 22 anos agora. Em breve ele vai casar. Só falta descobrir a noiva e a namorada. Depois ele fica doido comigo, não tem problema. O Lucas nasceu e meus cunhados, cheios de graça, chegaram com as camisas do Atlético lá em casa e eu falei, não. Meu coração quase saiu pela boca. Falei, não pode. Fui lá e comprei a camisa do Grêmio. Falei, vai ser gremista. Foi difícil, foi uma batalha. Isso é o poder da influência. Algumas são boas, outras não tão boas. Eu estou usando uma ilustração para dar uma risada, mas é sério. Nós temos essa força da influência para influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. O que acontece é que existem filhos que têm medo de falar com os pais. Porque tem pais que não param para ouvir os seus filhos. Tem cônjuges que não conseguem conversar.
porque tem medo do que vai ouvir do outro, em resposta daquilo que está sendo colocado. Então nós não influenciamos, e quando influenciamos negativamente. Transferimos a responsabilidade da influência para a igreja, para o pastor, para quem ministra a palavra, para o líder de célula. Não é assim, não funciona assim. Temos que ter um compromisso imediato. Tome uma decisão, porque eles tomaram uma decisão, e eles, deixando imediatamente o barco do seu pai, seguiram, abandonaram as redes de pesca, se tornaram peças importantes na evangelização. Se tornaram peças importantes para a evangelização. O evangelho chegou até hoje, está chegando até agora, está chegando nos canais, através de mídias sociais, porque aqueles homens ouviram o chamado de Jesus Cristo e largaram aquelas redes e foram fazer aquilo que era a vocação que Deus tinha para eles naquele momento. Eles precisaram romper com algo do passado. Eles precisaram deixar algo que trazia gratificação no coração deles, que trazia sustento para a casa deles. Ah, pastor, então está falando que é para mim chegar no meu trabalho amanhã e pedir a conta? Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que você tem o poder de influenciar nesse lugar que você está. Só que muitas vezes nós não influenciamos as pessoas. Através da palavra de Deus, através de um comportamento de santidade, de pureza. O que a gente tem escutado aí é que não precisa viver uma vida de santidade para estar na presença de Deus. Não, para frequentar culto você não precisa viver uma vida de santidade mesmo não, meu irmão. Porque as portas da igreja estão abertas. Para frequentar culto não precisa de vida de santidade. Pode vir do jeito que você está, pode viver com o pecado, pode pecar de noite e vir na igreja de manhã, pode. Agora, para agradar a Deus, para ser transformado e para influenciar uma geração, aí você precisa de viver uma vida de santidade e de pureza no altar. Porque senão você não vai influenciar, não positivamente, não com o evangelho da salvação. Você pode influenciar através do pecado, da maldição do pecado, mas não com a influência do poder do evangelho. Então tem que tomar uma decisão. Esses homens, eles tomaram uma decisão. No momento que eles foram chamados, eles ouviram a voz de Deus e tomaram essa decisão. Por quê? Porque agora eles estão buscando o reino. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Adesão incondicional para seguir a Cristo. Tem coisas que me impressionam. Às vezes nós vivemos dentro de um saudosismo de algo que aconteceu. Gente, a gente é grato pelo passado, mas eu olho para frente, eu olho para o futuro. Eu quero crescer. Eu quero crescer em áreas da minha vida que eu ainda vejo, que eu ainda estou parado, estagnado. Eu quero crescer. Gratidão pelo passado, mas eu não posso ficar parado no passado, porque eu tenho uma missão para cumprir. Eu tenho que olhar para frente, impulsionando uma geração que está comigo, pessoas que estão conosco, que nós estamos influenciando. Nós precisamos impulsionar esse povo, precisamos impulsionar essa igreja, precisamos impulsionar a nossa família a desejar viver o que você tem vivido. Mas o que é que você tem vivido? É uma pergunta que só você pode responder. O que você vive no teu secreto com Deus, no teu momento de intimidade com Deus, como você vive dentro da tua casa, isso é só você que pode responder. Eu não posso responder por você. Estamos influenciando uma geração que está procurando um lugar que não encontra descanso, porque onde eles estão buscando descanso, eles não vão encontrar descanso. Olhando para o futuro, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço: eu me esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão adiante. Filipenses 3,13, olhando para o alvo eterno. Ele tinha um objetivo, ele tinha uma grande ambição. Paulo tinha uma grande ambição, gente. Esse homem, ele me enche de fé, porque ele é um homem que tem uma ambição no coração dele. É um homem que não fica perdendo tempo. Ele sabe que o tempo é para hoje, é para agora. Ele sabe que ele tinha uma missão, ele sabe que tinha que cumprir algo, o propósito para o qual Deus o chamou. Então ele para de perder tempo com coisas que eram periféricas, que estavam ao redor dele, mas que não o conduziam para o alvo eterno. E ele olha para frente e ele diz, então ele consegue dizer: irmãos, eu não penso que eu já tenha alcançado, não, longe disso. Mas uma coisa eu decido fazer nessa manhã, uma coisa eu faço: eu quero me esquecer das coisas que passaram. O que passou, passou, eu não vou mudar. Eu não consigo transformar o meu passado, seja ele bom ou ruim. Eu não consigo transformar um passado de violência,
de distanciamento de um pai, de uma mãe. Eu não consigo mudar um abandono, uma rejeição lá atrás. Não, mas eu consigo mudar agora. Eu posso mudar o meu futuro. Por quê? Porque eu tenho uma ambição, eu tenho um objetivo. Qual é o teu objetivo de vida? Qual é a tua ambição? Qual é o teu objetivo? Qual é a tua ambição? Olhe para o futuro. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 4. Alvo é a linha de chegada, é o fim da corrida, é isso que ele está dizendo. Prossigo para o alvo, para o prêmio soberano. Muitos nem começaram a correr, já estão pensando que estão na linha de chegada. Muitos estão já cansados no meio da jornada. A linha de chegada é o fim da corrida. Meus irmãos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Enquanto você estiver respirando, você estiver vivo, você não concluiu a tua jornada, a tua corrida de fé. Continue, não desista. Por quê? Porque você tem um objetivo, que é ganhar o prêmio. O troféu é entregue a quem? Ao perdedor? É isso? O troféu é entregue para quem chegou em último? É isso? Não, o troféu é entregue para quem? Para quem é vencedor, ao que vencer. Está lá em Apocalipse, Jesus fala, ao que vencer darei a coroa da vida, ao que vencer. Vai poder se alimentar da árvore da vida, ao que vencer. Ele não fala ao que for derrotado, ao que perder, não, ele fala ao que vencer. Só que essa corrida não precisa ter um vencedor. Na corrida que nós vivemos muitas vezes, é uma competição dentro de casa, é uma competição na empresa, porque eu quero aquela promoção. Então eu olho para o Maurício e vejo ele como um competidor. Aqui não tem uma competição entre eu e o Maurício. O que existe é nós caminhando e correndo a mesma jornada, a mesma maratona, com o mesmo objetivo, o mesmo prêmio para mim, para ele, para você e para cada um que vencer, que chegar ao final. Mas nós precisamos chegar no final, ao que vencer. Olhe para o futuro. Lembre-se do futuro glorioso que você tem em Cristo Jesus. Jesus, ele traz ensinamentos preciosos. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava quem? Ensinava o povo. Esse texto, eu saí de Mateus 4, fui para Lucas 5, mas é uma continuação, é o texto também que Jesus está chamando os discípulos. Jesus usa o barco de Pedro para ensinar o povo. Pedro empresta, ele cede o barco para Jesus, ele termina sendo recompensado. Eu quero que você entenda, tudo aquilo que Deus dá nas tuas mãos, que você usa em prol dele, eu quero te dizer que você vai receber uma recompensa, e ela não é uma recompensa humana. Todo mundo que empresta, todo mundo que se doa, todo mundo que se entrega para Deus, para Jesus Cristo, vai receber uma recompensa eterna. Vai receber muito mais do que aquilo que nós emprestamos. Pedro faz isso. Ele cede o barco dele para Jesus ficar mais longe da beira da praia, uma distância. E ali diz que Jesus se senta e olha aquele povo e ensina aquele povo. Pedro não sabe o que vai acontecer com a vida dele quando ele empresta o barco dele para Jesus. Mas o mover sobrenatural de Deus vai ser inundar esse lugar, esse barco, indo ao encontro dos peixes. Tendo acabado de falar, Jesus terminou o sermão, terminou de dar os ensinamentos para o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Deixe o raso, deixe o superficial, vá para o lugar onde as águas são mais profundas. Ele recebe uma orientação de Jesus. Você quer sucesso na tua vida? Quem deseja ter sucesso na sua vida aí? Levanta a mão aí. Não, vocês estão muito tímidos, que mão assim. Quem quer ter sucesso na sua vida? Todo mundo, né? O sucesso está em ser guiado por Cristo. Aprenda isso. Você quer sucesso para a tua vida? Deixe ser guiado pelo Espírito de Deus. Aprenda a ser guiado. Aprenda a confiar no Espírito Santo de Deus, na obra e naquilo que Ele está te pedindo para você fazer. Seja guiado por Ele. Queremos ter sucesso, mas não queremos emprestar, não queremos entregar aquilo que Deus está nos pedindo, mas queremos ter sucesso. Sucesso vai vir sobre a tua vida se você for guiado por Deus. Seja guiado por Deus, seja um homem ou uma mulher guiado por Deus, e você vai ir de encontro aos peixes.
Às vezes nós queremos que os peixes venham até aqui, e Jesus está dizendo, vai aonde os peixes estão. E nós chamamos os peixes, lançamos a isca e esperamos os peixes, e Jesus está dizendo, vai ao encontro dos peixes. Você tem ido ao encontro de qual pessoa? De quem você tem ido? Quem você tem influenciado? Mais profundo. Tendo acabado de falar, então vai para onde as águas são mais profundas. Saia do raso, do superficial, buscando Deus intensamente. Homens e mulheres que têm marcas no coração, homens e mulheres que são cheios da presença de Deus, têm uma coisa em comum, todos eles, todos os homens, todos os avivamentos que eu já li, País de Gales, Rua Azusa, qualquer avivamento que a gente vai ver, dos morábios, qualquer avivamento que você vai ler tem algo em comum. Sabe qual é o que tem em comum em todos esses avivamentos? Homens que buscavam, homens e mulheres que buscavam Deus intensamente. Homens e mulheres que são marcados com calos nos joelhos. Homens e mulheres que se rendem, que entregam tudo em prol do reino, que não retêm nada, que não seguram. Vá para o lugar que é mais profundo, porque esse amor dele é incomparável. O que pode te separar do amor de Cristo? Morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem a altura, nem a própria profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você acha que esse medo que você tem no teu coração pode te separar do amor de Cristo, meu irmão? Não vai te separar. Sabe esse problema que você diz que não tem solução, insolúvel? Não pode te separar do amor de Cristo. Sabe aquela dificuldade que você enfrenta? Sabe aquele negócio, aquele caso que você diz assim, não tem jeito, pastor? Eu atendi uma pessoa que falou esses dias para mim, pastor, nem Jesus muda ele. Eu falei, então não tem o que eu fazer por você. Vai, Deus te abençoe, porque se nem Jesus muda, o que nós vamos fazer? O que sobra para mim, miserável pecador? Quando a gente não... A gente às vezes fala algumas coisas, e eu falo coisas sem pensar. E a gente às vezes não nota o que a gente está falando, e depois a gente para pensar, e a gente tem muitas vezes que pedir perdão para Deus. Perdão para as pessoas também. Para Deus é mais fácil, a gente fecha os olhos, está tudo tranquilo. Mas a gente tem que olhar nos olhos da pessoa e dizer, eu quero te pedir perdão, porque eu errei com você, eu exagerei. Mas em todas essas coisas, o amor de Deus ele é incomparável. Você acha que em algum momento Deus vai te perder no amor dele? Você acredita realmente que alguma coisa, seja um demônio, uma influência espiritual, você acredita que alguma coisa pode te separar desse amor mesmo? Você acredita que aquilo que as pessoas dizem a teu respeito vai te separar do amor de Deus? Esse amor ele é incomparável. Poder da palavra de Deus. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos absolutamente nada. Diga nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Mesmo sendo um pescador experiente, aceita o conselho de Jesus. O que acontece? A nossa experiência, as experiências muitas vezes que nós também temos com Deus, é uma bênção, lógico que nos traz crescimento, sim. Mas às vezes nós começamos a botar o pé no freio e dizemos, será que é a voz de Deus? Deus, mas não é bem assim. Eu começo a questionar o que Deus está me dizendo, ou o que Deus está me pedindo para fazer, eu começo a questionar. Várias vezes eu pego questionando. Eu quero ensinar a Deus. Tem um monte de cristão aí que devia ser professor de Deus. Quer ensinar para Deus como que ele tem que agir, como que ele pode abençoar, quando que ele tem que fazer, que hora que ele tem que liberar, quando que o milagre tem que acontecer. Tem um monte de gente que deseja ser professor de Deus. Eu sou assim, muitas vezes eu quis ser um professor de Deus, eu queria ensinar a Deus. Pare com isso. Eu confesso que é difícil, às vezes eu quero ensinar os outros. E às vezes Deus está dizendo, eu quero te ensinar. Primeiro eu quero te ensinar. Mas eu quero ensinar, Deus diz, eu quero te ensinar. O que está acontecendo? O poder da palavra de Deus. Esse homem, ele olha para a circunstância, ele era um pescador experiente, e ele diz,
em cima dessa tua palavra, mestre. Porque é a tua palavra e porque é o Senhor. Isso é poder de influência. Jesus influenciou tanto a vida desses homens, que eles ouviram a voz de Jesus e tiveram a capacidade de não duvidar, sabendo que tinha pescado a noite toda e não tinha pescado é nada, mas estava a noite inteira com o barco no mar, buscando peixe e nada encontraram. Mas em cima dessa palavra, do poder que há em ti, do poder que há na tua palavra, basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra para as coisas serem transformadas. Esse homem me ensina algumas coisas. Pedro vai me ensinar o valor da humildade. Simão respondeu: mestre, então nos esforçamos, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Ele recebe com humildade a direção de Jesus. Ele acata o ensino recebido. Um homem que recebe com humildade aquilo que ele está ouvindo. E ele poderia dizer: olha, Jesus, eu sei tudo de marketing. Eu sei tudo de peixe, Jesus. Do que você sabe? Você é filho do carpinteiro. Agora você vem querer falar de peixe comigo. Eu sou o doutor em peixe. Existe isso. Tem um monte de pescador aqui na igreja. Então agora já tem o doutor em peixe. Doutor em pescaria. Eu sou o doutor, eu sei tudo de pescaria. Eu sei tudo de peixe. Eu sei o tamanho, eu sei o peso. Eu sei as qualidades, as espécies de peixe que tem aqui no Mar da Galileia. Jesus, eu sei porque eu pesco aqui todos os dias da minha vida. Desde que eu sou criança eu pescava com meu pai. Agora os meus filhos vão começar a pescar comigo aqui também, Jesus. E o Senhor vem me dizer que é para mim jogar a rede de novo. Ele acata com humildade. Ele recebe a direção de Jesus. Muitas vezes nós não recebemos a direção de Jesus com humildade. Porque nós nos colocamos num lugar de saber tudo. Quando a gente vai falar, quer ver a coisa que as mulheres mais amam nos homens? Amém? Não diga amém, não. É quando elas vão conversar com a gente e a gente eu já sei a solução do teu problema. Cara, acabou a conversa. Acabou a conversa. Mas nós fazemos isso muitas vezes. O Igor está rindo ali. Olha lá o outro rindo. Eu só estou vendo uns rindo aí, né? É só eu que faço, né? É só eu que sou um pecador. O sorriso de vocês condena vocês. O valor da humildade. Eu só olho aí e fico, meu Deus do céu. Depois vai lá no gabinete, o pastor falou, olha aqui, pastor, pega essa bênção. Fala para ele me ouvir, pastor. Eu falo, é verdade. Recebe com humildade a direção de Jesus, ele acata o ensino de Jesus. Valor da obediência, ele tem o valor da humildade, mas tem um valor de obediência aí. Ele sabe discernir a voz de Jesus. Não escuta qualquer voz. Pedro obedece ao Senhor. Meu irmão, o que está acontecendo? Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, onde nós seguimos um monte de gente que tenta nos influenciar, nós ficamos escutando qualquer voz aí, vozes ficam falando na nossa mente, e nós damos ibope para um monte de pessoas. Vamos às vezes para a rede social para bater boca com as pessoas, não porque eu vou responder à altura. Meu irmão, pare com isso. Dobre o teu joelho e vá orar para as pessoas. Ele sabe discernir a voz de Jesus. O que acontece? Muitas vezes nós não sabemos discernir a voz de Deus falando conosco. Então nós queremos tomar as dores e queremos nos inflamar contra outra pessoa. Meus irmãos, às vezes eu fico olhando e eu falo, meu Deus, mas fique quieto. Morda a língua. Se você tiver coragem, peça para Deus, se for para me dar uma resposta atravessada, faz eu morder a língua. Cuidado que você pode diminuir o tamanho da tua língua. É só isso. Os pedaços começam a cair, uns pedacinhos de língua. Está escovando os dentes, um pedacinho da minha língua caiu aqui. Nossa, diminuiu. Tome cuidado. Mas essa é a verdade. Às vezes, em vez de nós obedecermos o que Deus está dizendo, em vez de nós discernirmos a voz de Deus, nós ficamos ouvindo a voz das outras pessoas. Pior ainda, ouvimos vozes que não tem nada a ver com Deus. E tomamos aquilo como uma verdade para a nossa vida, sendo que nós temos acesso à palavra de Deus. Somos influenciados por um monte de pessoas que nós não deveríamos nem segui-las. Mas ficamos ali. Quem tem te influenciado? Quem são as pessoas que você segue? Pedro não escuta qualquer voz, ele escuta a voz do mestre. Lance a rede.
Deus, em cima da tua palavra, Jesus, porque eu sei quem está falando comigo, eu vou lançar a rede. Porque se fosse, sabe o que ele está dizendo? Se fosse qualquer outra voz, eu não ia lançar a rede. Se fosse o meu irmão, se fosse alguém que viesse aqui e dissesse lança a rede, eu não ia lançar a rede, porque eu sei tudo de pescaria. Mas porque é o Senhor que está falando, então eu vou lançar a rede. O que Deus tem falado com você nesses dias? O que Deus tem falado para você com relação ao teu casamento, com relação à criação dos teus filhos? O que Deus tem falado com relação ao teu ministério? O que Deus tem falado com você com relação aos teus projetos? Ele tinha um projeto. Pedro tinha o projeto dele, ele era pescador, ele já tinha definido. Mas esse homem ele vai acionar a fé quando o fizeram. Pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. A fé tem suas águas profundas. Eu não conheço ninguém que tenha uma fé rasa que vai mover o profundo de Deus ou vai mover o sobrenatural de Deus. A fé desse homem, ele aciona a fé. A fé dele é acionada por uma palavra de Jesus, mas ele pega aquela palavra de Jesus, ele discerne a voz de Jesus, ele ouve a voz de Jesus, ele deixa descer isso no coração dele, então ele vai lá e joga as redes. E quando ele joga as redes, o que acontece? Ele tem que chamar o outro barco para ajudar, porque era tão grande a quantidade de peixe. A fé tem suas águas profundas. A nossa fé precisa ser movida em águas profundas. Quais são as águas que estão movendo a tua fé? Ou em quais águas? Às vezes pegamos uma água parada. Quantos lembram aí, quando era criança, só eu fazia isso lá em Porto Alegre? Na verdade, Esteio, pertinho de Porto Alegre. Chega. Chovia, faz aquelas poças. Quem gostava de correr em poça d'água e ficar pulando em poça d'água? Era só eu que fazia isso. Jogava bola na chuva, andava de bicicleta na chuva. Quando estava chovendo, a mãe, não tinha telefone celular, ia dizer, a mãe ligava, mas não ligava coisa nenhuma. Sal dizia de casa, vem correndo para não se molhar. Saía da escola contando os passos quando estava chovendo, ia caminhando assim, contando os passos, louco que chovesse. Hoje os filhos da gente não pegam essa chuva, menino, senão você vai ficar resfriado. Resfriado, ele dá um espirro dentro de casa, já dá um resfrenol. Toma logo isso daí, para não ter problema. Hoje ninguém mais toma banho de chuva. A fé precisa ser movida em águas profundas. Não dá para se mover a fé naquelas águas rasas, naquelas poças d'água que tinha, que você ficava ali brincando quando você era criança. Quantos tomaram banho dentro de tanque? Eu tomei banho dentro, a minha piscina era o tanque, era o que tinha. Tomei banho dentro de tanque. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Precisamos acionar nossa fé. Não, naquela época eu cabia dentro do tanque, vocês estão rindo aí, mas eu cabia dentro do tanque. A fé move o sobrenatural. Então fizeram sinais e os seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles viram, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Foi uma pesca meia boca, né? Foi a maior pesca daqueles homens. A fé foi a maior pesca que eles experimentaram. Sabe o que acontece? Eles moveram a fé deles no sobrenatural de Deus. Eles foram para as águas profundas, então eles moveram a fé deles naquelas águas profundas, para realmente receber o que Deus tinha para fazer na vida deles. A fé vai mover o sobrenatural. O que nós temos movido com a nossa fé nesses últimos dias? Temos uma promessa que Deus vai derramar um grande avivamento. E quando nós lemos que termina em Malaquias, o que o pastor Lobo falou, eu fiquei pensando e é uma verdade. O último avivamento vai acontecer. É o coração dos pais voltando para o coração dos filhos e os filhos voltando para o coração dos pais. Vai ser dentro das casas que vai acontecer esse grande avivamento. Mas ele precisa começar na tua família, na tua casa, na tua história. A fé vai mover o sobrenatural de Deus, o Deus da abundância, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Desfrutaram da generosidade de Deus, aprenda isso. Nós podemos desfrutar da generosidade, da abundância de Deus na nossa vida, na nossa história. Mas é só para mim, pastor? Lógico que não. É para você também abençoar as pessoas. Você acha que eles comeram tudo aqueles peixes lá, meu irmão? Você acha que eles foram para o mercado lá de Jerusalém, abriram aqueles peixes? Limparam aqueles peixes, comeram tudo aqueles... Vamos congelar esse monte de peixe aqui. Vamos salgar eles aqui, fazer peixe. Não tem carne seca, peixe seco. Não, meu irmão. É para abençoar. Aqueles 2 barcos ficaram cheios de peixe, é porque era para abençoar aquele povo que estava ali observando tudo o que estava acontecendo. As pessoas estão te observando.
Você tem influenciado essas pessoas. Eles desfrutam da generosidade de Deus. O Deus da abundância está neste lugar. E Ele está dizendo para você: venha desfrutar do que eu tenho para você. Venha desfrutar daquilo que eu tenho para você. Esses homens agora, eles fazem uma sociedade com o Salvador. Eles deixam a sociedade com o Pai, eles fazem uma sociedade, Igor, agora com Jesus. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Era um dia de trabalho normal. Quando começou aquele dia, Pedro estava pensando: precisamos pescar. Aquela noite inteira não pescaram nada. Disseram: como é que nós vamos pagar as nossas contas? Era um dia normal em Jerusalém. Para aqueles homens era mais um dia. Mas naquele encontro com Jesus deixou de ser apenas um dia, para ser um dia que marcou e transformou a história daquele povo, transformou a história daquele homem. Era um dia de trabalho normal, mas Cristo mudou a rotina daqueles pescadores. Deus, Ele quer mudar a tua rotina, Ele quer mudar os teus dias, não mais para dias apenas acinzentados, mas dias realmente de sol brilhando, independente do que você esteja vivendo. Talvez amanhã você pense: pastor, hoje eu vim para a igreja, é apenas um dia normal. Não é. Só é um dia normal se você quiser que ele seja normal. Mas um dia onde tem Jesus é um dia que não é normal. Porque o amor dele nos inunda, o amor dele nos alcança e vai transformando. Faça uma sociedade com o Salvador. Use o teu trabalho, faça uma sociedade com Jesus. Convide Jesus para estar lá no teu trabalho. Convide Jesus para estar na tua empresa. Convide Jesus para estar lá, você que é empreendedor. Convide Jesus para estar lá. Convide Jesus para estar na tua casa. Faça uma sociedade com Jesus. Convide Ele para governar a tua casa. Pare você de querer governar a tua família. Entregue agora a gerência da tua vida, a gerência da tua casa para Jesus. Entregue a gerência do teu negócio para Jesus. Queremos gerenciar todas as coisas, queremos ter o controle de todas as coisas. E Jesus está dizendo: venha fazer uma sociedade comigo. Esses homens agora deixam a sociedade com o pai deles e com os irmãos e fazem uma sociedade com o Salvador. Você está disposto a fazer uma sociedade com Jesus? Aonde Ele vai definir, aonde Ele vai te dar orientação, aonde você vai obedecer a voz dEle, aonde você vai fazer o que Ele está te pedindo para fazer? Ou você vai continuar dizendo: eu sou dono, Jesus, essa empresa de peixe é minha. Não mexe aqui não, Jesus, deixa comigo. Eu sei tudo de pescaria, o Senhor não entende muito bem. Acho que o Senhor entende de fazer coisas de marceneiro, de carpintaria, aí, com madeira e outras coisas. De peixe o Senhor não entende. O Senhor pode me ajudar a consertar o barco aqui. Mas a pescar, deixa que eu pesco. Faça uma sociedade com Jesus. Esses homens, eles vão abandonar o chamado. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Olha o poder da influência. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Esse texto é de João. Aqui Jesus já tinha sido crucificado, eles já tinham sido espalhados, eles estavam esperando e olharam e disseram: ele não se levantou, não aconteceu o que nós esperávamos. Pensamos que Jesus ia pegar uma espada e acabar com o Império Romano, só que não aconteceu isso. Eles olharam para a situação deles e disseram: vamos voltar a fazer o que nós sabemos fazer. Afinal de contas, nós éramos o quê? E somos pescadores. Olha o poder da influência. Eu vou pescar. O Pedrão. E eles disseram: nós vamos com você. Quantas vezes nós dizemos coisas e as pessoas são influenciadas por aquilo que nós dizemos. E muitas vezes nós não abençoamos as pessoas. Não encontramos felicidade longe de Deus. Eu quero que você entenda isso. Eles vão abandonar o chamado deles. Jesus não falou que eles iam ser pescadores de homens apenas enquanto Jesus estivesse com eles. Jesus falou: eu vou transformar vocês em pescadores de homens, não mais pescadores de peixes. E agora Jesus não está com eles. O medo entrou no coração deles. E eles oraram para tudo que estava acontecendo, para aquela perseguição. Então eles decidiram abandonar o chamado deles e voltaram para as mesmas práticas que eles tinham. É esforço humano para encontrar satisfação, aonde Deus não disse que você vai encontrar prazer e alegria e satisfação. Mas ficamos ali, lutando com Deus, abandonando o chamado. Meu irmão, pensa num cara que não queria ser pastor. Vocês estão olhando ele aqui na frente. Pensa num homem que diz para Deus: tudo menos isso.
por favor. Eu limpo o banheiro, eu tiro o lixo de banheiro, eu varro, tudo, Deus, menos esse negócio, não me chama. Eu levei 20 anos. 20 anos. Cabeçudo, teimoso, não queria fazer sociedade com Deus, Deus só abençoa a minha sociedade, mas não é contigo, eu só quero a tua bênção, eu não quero a tua gerência na minha sociedade, deixa que eu me viro aqui com essa transportadora. Faz, Deus, tudo, mas não me chama. Abandona o chamado, abandonando o chamado, esses homens eles tentam abandonar o chamado. Mas Jesus não desiste. Ao amanhecer, Jesus estava onde? Na praia. Quando Jesus chamou ele estava onde? Caminhando na praia. Jesus volta lá no início daqueles homens. Jesus vai atrás deles novamente. Eles desistiram da vocação, mas a vocação não desistiu deles. E Deus foi de novo ao encontro daqueles homens. Jesus foi de novo ao encontro daqueles pescadores. Ao amanhecer, Jesus estava novamente aonde? Na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Quando a gente foge do chamado, quando a gente foge da presença de Deus, a gente não ouve a voz dele. A gente não reconhece que é Deus falando conosco. Vem o pastor, vem o amigo, vem o profeta, vem a mulher, vem o filho. E não, você não ouve a voz. Você diz, não é a voz de Deus. Mas Jesus não desiste. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. João 21. Jesus não desistiu deles. Eles desistiram, mas Jesus foi de novo à praia. Onde tudo começou, Jesus foi lá buscar eles de novo. E disse, se você continuar lendo o texto, voltando os versículos a partir do verso 4, você vai ver que Jesus pede peixe para eles, para assar, e quando eles chegam, Jesus já está com a fogueira, aliás, já está até com o peixe. O peixe pulou milagrosamente do mar, e caiu nas mãos de Jesus, e já foi para a churrasqueira, para a grelha de peixe, ô Fabiano. Fabiano é admirador da carne. Carne de boi. Fabiano é um homem que anda no Espírito. Jesus não desiste. Então esses homens, eles agora têm uma pesca maravilhosa. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia e estava ali cheio de 153 grandes peixes. Homens que decidiram ouvir a voz de Deus, tiveram uma pesca maravilhosa. Mas a palavra de Deus se cumpre ou não se cumpre, gente? O que Deus falou para eles quando Deus chamou eles? Vocês vão ser pescadores de homens. Pedro respondeu, depois de João, depois do abandono, depois dele tentar fugir da vocação dele, Jesus vai atrás dele de novo e traz ele de novo para a vocação. Olha o que acontece. Pesca maravilhosa de homens. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Como é que Jesus começou a pregação dele? Arrependam-se. Como é que João Batista começava a pregação dele? Arrependam-se. Como é que Pedro começa a pregação dele? Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Jesus falou que eles seriam pescadores de homem. Agora aquele homem que abandona a fé, que tenta abandonar o chamado, ele volta agora e ele diz, arrependam-se. 3.000 pessoas entregam a vida a Jesus. É uma pesca maravilhosa. É uma pesca cheia da presença de Deus, cheia da presença do Espírito Santo de Deus. É uma pesca maravilhosa que Deus quer fazer aqui nessa igreja. Mas Ele deseja homens e mulheres que se coloquem, que entendam o chamado de ser pescadores de homens, que sejam homens e mulheres que influenciem essa nação, que influenciem as pessoas. Pastor, mas eu só tenho 10 pessoas, meu irmão, influencia esses 10. Eu tenho só 1.000 seguidores, influencia esses 1.000 com palavra de Deus, libera a palavra de Deus sobre a vida das pessoas. Pare de perder tempo com coisas desnecessárias. E por fim, Jesus está aqui neste lugar. Aqui pode ser a sua praia nessa manhã. Não tem mar, mas os rios de água viva estão fluindo aqui nesse altar. Pode subir. Jesus está aqui neste lugar, e essa manhã aqui pode ser a tua praia, pode ser o teu encontro com Jesus novamente. Jesus está chamando um povo a se encontrar com Ele, a buscar a presença dEle, a se mover em fé no sobrenatural com Ele. Feche teus olhos, todos se coloquem de pé, nós já estamos terminando. Aqui é o seu encontro com o Salvador. Hoje é tempo de você discernir a voz do Espírito Santo de Deus falando com você. Deixa discernir a voz de Deus na tua vida. Venha ser um pescador de homens.
Venha ser um pescador de homens. Se torne um influenciador. Deixe de ser influenciável pelas pessoas e passe a influenciar pessoas através do amor de Cristo, através de uma grande pesca maravilhosa. Talvez você tenha a condição de cuidar de uma pessoa e a tua pesca maravilhosa vai ser uma pessoa. Mas você vai ter cabeça erguida e vai poder dizer: Deus, eu fiz aquilo que o Senhor me deu. E eu consegui pescar uma pessoa. E o Senhor me usou para abençoar uma vida. Talvez você está aqui, Deus vai te usar para ganhar centenas, milhares, dezenas de milhares. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu sei que você pode ser um influenciador do Evangelho da paz, do Evangelho da salvação, do Evangelho da transformação. E esse é o desejo do nosso Deus. Que você se torne um pescador. Não contando história de pescador, mas sendo um pescador de Deus, um homem realmente, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, que influencie pessoas, que influencie o teu trabalho, influencie lá na tua escola, na tua faculdade. Não adianta apenas a gente ser um influenciador aqui na igreja, não que isso seja ruim, não, porque aqui nós estamos dizendo a mesma coisa, nós estamos apontando para o mesmo destino. Mas você precisa ser um influenciador lá na tua casa. Chame Jesus para gerenciar o teu negócio, o teu emprego, a tua profissão. Coloque nas mãos de Jesus. Seja sócio de Jesus. Pare de lutar sozinho. Pare de lutar sozinho. Todos de olhos fechados. Enquanto Samuel estiver cantando, quero convidar você que quer fazer uma aliança com Jesus, você que quer ser um pescador de homens, venha para frente que nós queremos orar por você. Nós já estamos encerrando, todos de olhos fechados. Se Deus falou com você, no final do culto, eu tenho só um aviso, mas corre para o altar que eu quero orar por você. Você tem 30 segundos para chegar aqui. Venha, saia do teu lugar. Não se prenda aí, venha ser um influenciador, venha ser alguém que influencie essa geração. Se coloque no altar de Deus e diga: Deus, eu quero influenciar a nação. Eu não quero ser apenas influenciável mais, eu quero ser um pescador de homens e mulheres. Venha para o altar, venha fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, meu irmão. O tempo é rápido, a vida está passando, os dias são maus. E às vezes nós ficamos olhando para a nossa história, para a nossa vida, ficamos tímidos, envergonhados. Achamos o que vão pensar de mim. Eu não estou nem um pouco preocupado. Eu estou preocupado com o que Deus está olhando agora do céu. Aquilo que eu estou influenciando. Eu quero influenciar uma geração. Eu quero influenciar um povo. Venha ser um influenciador da salvação, da transformação de Cristo em vidas e corações.